Fala aí galera, tudo certo? Meu nome é Lucas Montenegro e eu tô aqui hoje para falar sobre criatividade, processo não linear e sobre várias outras coisas que vão te ajudar a tornar o seu dia mais produtivo e criativo. Bom, recentemente eu tive a oportunidade de fazer um curso de reaprendizagem criativa. É um curso impressionante do Murilo Gun e logo em seguida ele liberou pra gente o curso sobre técnicas de criatividade. O mais incrível disso é que é tudo de graça e eu vou deixar aqui na descrição o link do Instagram dele, que com certeza vai te ajudar em alguma coisa. Mas não é só um curso, tá galera? É algo pra fome, ele tem um projeto incrível e ele liberou todos os cursos dele pra isso, sobre Fome Zero. É um projeto que realmente eu gostaria que vocês pensassem bem e, se possível, ajudassem. É algo que move realmente diferentes camadas da sociedade para um objetivo muito maior. Durante a aula que ele passa pra gente é muito interessante, ele acaba falando sobre muitos processos e quando eu uni a reaprendizagem criativa com a técnica de criatividade que ele disponibilizou, ficou algo imensurável. Atualmente, como vocês já sabem, se é que você viu meu último vídeo que eu vou deixar aqui em cima para você dar uma checada, eu faço controle de automação em uma faculdade federal do Brasil. E como o meu sonho sempre foi fazer essa faculdade, sempre foi tornar algo que é hoje difícil, algo mais fácil, eu sempre pensei em como automatizar, como tornar mais fácil. Afinal, Bill Gates mesmo já falava, né? Se ele tivesse que escolher entre um funcionário esforçado e um funcionário preguiçoso, ele escolheria o preguiçoso, porque ele acharia um jeito mais fácil de chegar a isso. E o mais legal é que abriu minha mente, que possivelmente vai abrir a sua, sobre métodos de criatividade como um todo, é que partir de processos não lineares para linearizar é o momento certo. E para você realmente fazer isso, como a automação sempre fez, você tem que ter uma mente não linear. Recentemente eu tive a oportunidade de mudar meus pensamentos, sair um pouco do computador e ir um pouco para o post-it, como aquele que está grudado bem ali. Ele me ajudou num processo que eu estou criando e que faz toda a diferença. Eu simplesmente utilizei uma técnica de brainwriting. Pausa para explicação. Brainwriting é como se fosse um brainstorming, só que é quando as pessoas escrevem em algum lugar e conversam com si mesmas antes de colocar isso em um mural e realmente selecionar, categorizar e divergir e convergir nas ideias. Já corrigindo, brainstorming também é totalmente utilizado de maneira errada hoje em dia. A gente tem a mania de, quando alguém dá uma ideia, já cortar a ideia logo. E brainstorming não é sobre isso, é sobre divergir. No momento em que todo mundo está dando ideias, a gente está fazendo isso. E quando todo mundo começa a acabar as ideias, todo mundo já falou, não tem mais tempo, aí sim é o processo de convergir, e aí sim chega na resposta em que você tanto procura. E o processo de automatização é isso. O que eu achei mais interessante e que eu pude aplicar para minha vida logo em seguida foi que, se eu tenho um problema, e afinal de contas eu amo problemas, você simplesmente consegue ter ideias para ele, categorizar, levar eles para frente e simplesmente linearizar o problema depois. É muito importante que você consiga realmente entender o processo todo. Esse processo de linearidade é simplesmente colocado desde a época digital. Quando você vai lá para os processos de digitar, na máquina de digitar, como foi feito antigamente, eu espero que você saiba o que é uma máquina de digitar, você simplesmente estava ali num processo linear em que você significava ali, ó, isso. E simplesmente um atrás do outro. Mas o processo não linear foi criado por Da Vinci. Cara, foi criado por Da Vinci não, retiro o que eu disse. Foi muito antes dele. O processo não linear é o que sempre existiu e o que é natural da nossa espécie. Da Vinci utilizava uma espécie de mapa mental durante seus notebooks para realmente aproveitar tudo que ele via em volta, se organizar e prospectar isso para uma possível ideia, uma possível invenção, um possível quadro, sei lá. Mas ele sempre teve essa ideia de que um processo não linear, alguém generalista, e depois traçado e feitas as ligações corretas, seria o melhor processo. E eu acredito muito nisso.
Se você ainda não teve a oportunidade de deixar um pouco a tela, deixar um pouco esse mundo digital e ter um momento das suas ideias, simplesmente com um papel na mão, uma ideia central e fazer uma ligação com as coisas, não simplesmente para decorar, mas para retirar a ideia daqui, colocar aqui, categorizar e conseguir fazer às vezes algo simples. Cara, eu tive um processo muito legal. Eu precisava de algumas perguntas e eu precisava de respostas específicas para essas perguntas. E aí eu comecei a pensar, como que eu vou conseguir perguntas sendo que eu nem sou desse gênero? Eu precisava de um gênero feminino para essas perguntas. Era sobre roupa, sobre algumas coisas assim. E aí eu simplesmente peguei todas as mulheres que tem aqui em casa, dei um papelzinho na mão de cada uma e falei, me respondam essas perguntas. Mas antes de responder, façam as perguntas escritas. E cara, quando eu juntei e categorizei cada um de um tipo, eu separei em 4 coisas num quadro, joguei ali para uma tabelinha, joguei para um processo linear de verdade. Peguei um processo não linear, linearizei e coloquei em sequência, me veio ideias sem parar. O Murilo Gun, ele fala que, só para quem não sabe, o Murilo Gun é um comediante, tá? Na verdade, ele estava comediante, agora ele está professor de criatividade. E é um dos melhores do mercado brasileiro, então nem se fala. Mas ele simplesmente fala que no processo do stand-up dele, ele simplesmente chegava lá, colocava uma ideia central, tipo chuva, como ele usou mesmo de exemplo. E aí ele ia puxando várias coisas relacionadas à chuva, em movimento horário. E isso ajudou ele a compreender, gravar e, sabe, divergir em ideias, pensar como alguém que não pensava antes e chegar num processo linear no final, que foi o stand-up montado, que é incrível. Falando nisso, se você ainda não entendeu o que é um processo não linear, é quando você não tem uma real conexão entre as coisas até que você realmente raciocine sobre aquilo. Processo não linear é quando você não está em uma linha, quando você está simplesmente em um campo aberto. Você não tem nada que te prenda aos seus horizontes. É algo que te prospecta para frente, que te pega assim, olha e fala, cara, o que eu posso fazer? Ah, mas aí eu não tenho condição de fazer isso. Não, um processo não linear não existe, é só a sua ideia e é só um papel. Então você pode sonhar, você pode fazer o que quiser naquele papel e aquilo vai ser realidade no papel. A não ser que você tire isso do papel e aí se torna uma ideia que futuramente pode revolucionar o mundo. Eu acredito muito que boa parte das ideias saíram de um papel não linear. Então, se você ainda não pensou nisso, coisas simples da sua casa, sim, muitas vezes, na verdade 90% das vezes a gente tem que simplesmente pegar o primeiro caminho. Mas em algumas poucas delas, se a gente pegar o segundo caminho, a gente vai ter um desempenho estratégico muito melhor. E esse desempenho estratégico melhor como enredo vai te tornar alguém mais produtivo. E isso me fez mais produtivo, eu não estou falando isso sem base. Antes desse processo eu estudava de um jeito, agora eu estudo de outro. Eu separo todas as minhas tarefas, eu coloco elas em movimento horário, relaciono elas com algumas coisas, algumas condições e depois torno elas lineares na minha semana. Isso me fez aumentar a produtividade de uma maneira incrível. E tudo que eu uso hoje em dia para me organizar é o Notion. Eu não estou sendo pago de jeito nenhum para falar sobre o Notion, mas é algo que realmente fez diferença na minha vida. É um aplicativo gratuito, tá na internet para qualquer um, tem versão para mobile. O To-Do junto com o Notion ficou algo incrível. Eu realmente acredito que se você souber utilizar as ferramentas que a gente tem hoje em dia, o seu resultado vai ser muito maior, muito melhor, incomparável. Eu vi a diferença de um feed organizado para um feed não organizado. Eu queria muito conseguir colocar as telas aqui, tá, gente? Se eu conseguir, muito obrigado, parabéns, palmas, palmas. Mas assim, simplesmente muda a quantidade de coisas que você consegue passar para as pessoas, o valor que você gera para elas. E por fim, vai mudar completamente a quantidade de pessoas que você capta para o seu perfil, para alguma coisa também. Então, se você está esperando aí um processo linear te levar a algum lugar, provavelmente ele só leva depois que você estiver num processo não linear. É isso que eu tinha para falar. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal para ter mais coisas assim, e eu espero de verdade que eu possa te ajudar muito na sua vida. Obrigadão, e é isso.